gente, paz seja convosco. Nossa, já se passou mais um ano, né? Porque a gente fez um vídeo, né? Dia 7 de setembro, e estamos aí no novo 7 de setembro de novo, só que aí em 2022, né? Hoje eu vim falar com vocês aí na palavra do Senhor, né? É, Hoje eu vou falar com vocês sobre comando, né? E sobre controle. Muitas pessoas dizem assim, Deus está no controle, né? Outras dizem, Deus está no comando. E você, qual é a sua percepção nisso? Você acha que Deus ele está no comando ou ele está no controle? Ó, hoje eu vou ler com vocês aí, né, o capítulo de Gênesis, que começa lá no início da Bíblia, né? A palavra de Deus em Gênesis 1 diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação ali entre a luz e as trevas. Durante o capítulo da Bíblia, né, do primeiro Gênesis aí, até o capítulo todo, né, no capítulo 1, a Bíblia ali, ela diz o seguinte, né, seguidamente ali dos versículos, né, a Bíblia ela vai te dizer assim, e chamou Deus e disse Deus. E aí, a forma como Deus ia criando a terra ali, né, era Deus dando um comando, né, existem hoje, na atualidade, né, as coisas, às vezes televisão, às vezes luzes, né, que se acendem aí após o comando da voz, após o comando das coisas aí que a pessoa fala. Então aí, relativo à Bíblia aí, no início, né, no início ali de Gênesis, o Senhor, tudo quando ele começou ali a formação da terra, ele disse, né, ou ele disse, ou ele chamou. Então, assim, Deus ele dava o comando, haja luz, houve luz, né? E assim foi durante toda a criação da Bíblia. Se você ler o capítulo de Gênesis 1 aí, você vai ver que na palavra Deus o tempo todo aí ele exercia aí o comando, né? Ele dava o comando para que as coisas ali se criassem ou ele as chamasse. E aí também a gente vai ver aí, né, a palavra controle. Controle significa submeter, né, fiscalizar, monitorar, ou então o sinônimo aí, né, ou estar fora de controle, descontrolado, desequilibrado, desorientado, também aí é uma palavra que leva a alguém que quer dominar e ter o controle, né, da situação. Tem ali o autocontrole sobre alguém ou sobre o que faz ali. Então a pessoa ela manipula ali de uma forma em que ela controla, né? O controle, na verdade, o controle ele vem, né? Ele vem depois do comando, porque para se criar o comando, o controle, né? Houve primeiro o comando, porque alguém teve aí que criar, que formar, que fazer ali o comando para que depois houvesse aí o controle, né? E assim também em Marcos 5, né? No versículo 3 aí a Bíblia relata aí sobre um homem que ele tinha uma legião ali de demônios, né? E ninguém conseguia ali libertar aquele homem. Ele já tinha sido preso, ele estava algemado, ele era preso por grilhões, né? E ninguém conseguia ali controlar ele, né? Ele era ali totalmente controlado por esses espíritos malignos. E aí, quando ele viu o Senhor Jesus ali, o Senhor Jesus, ele veio ao encontro do Senhor Jesus e o Senhor Jesus ali libertou ele, né? Repreendendo e retirando aqueles espíritos ali de legião e mandando ali para uma manada de porcos, né? Porque ali no corpo daquele homem ali, as pessoas tinham medo dele, ele vivia ali no sepulcro, né? No sepulcro, então ele ficava ali e ele era dominado, ele era controlado ali pelos espíritos malignos. E assim, aí o Senhor liberta ele e manda os espíritos ali numa manada de porcos que está passando ali. Se você acompanhar lá em Marcos 5, versículo 3, você vai ver essa passagem. E tem também, né, assim, a palavra comandar, né, é um ato, um efeito de comandar, de dar uma ordem, né? Às vezes você tem uma televisão aí programada,
E aí você vai e apta o comando dela, né? Você pode ter aí o comando até de voz. Muitas das vezes a televisão você liga lá, né? Tem o comando de voz, telefone também. Então, assim, você comanda, você fala aquilo que você quer procurar. Então, aí você emite um comando e aí as coisas aí feitas, né? Tô querendo dizer para vocês, assim, que muitas pessoas têm a mania de dizer, né? Deus está no controle. Mas nós sabemos que o diabo é quem controla, né? Porque Deus ele não controla ninguém. Deus ele não controla. É tanto que a gente tem aí o livre-arbítrio, né? Nós somos livres. Por quê? Porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Então nós somos livres, nós não somos controlados, né? E quem é atrevido aí a ponto de controlar, a ponto de tentar dominar as pessoas para que as maldades também aconteçam no mundo, né? Aí é Satanás. Então não tem nada a ver com Deus. Então, geralmente, assim, muitas das pessoas falam, Deus está no controle. Mas é sempre bom, né, a gente pensar e repensar um pouquinho, que às vezes a gente fala sem maldade, mas Deus, a verdade é que Deus, ele não controla. Mas aí, se você disser, Deus está no comando, soa assim um pouco melhor, né? Porque Deus, quando ele está no comando da nossa vida e quando somos obedientes, então aí as coisas dão certo, né? As coisas acontecem ali de acordo com a palavra, com aquilo que ele fala para nós. E olha só como nós somos desobedientes, olha, vou dar um exemplo para vocês. Quantas das vezes você já não veio assim, às vezes você vai fazer uma coisa e aí de repente você vem na sua mente, né, na sua cabeça assim, ah, não faz não, não vai ser bom para você. Aí você vai e para pensar assim, e aí você é uma pessoa ali comprometida com a palavra, né? Você tem ali intimidade com Deus, você conversa com Deus. Aí você vai e fala assim, ah, não, vou fazer. Aí você vai lá e faz. Então, ou seja, você, né, você foi livre para tomar essa decisão. Você escolheu decidir ir. E muitas das vezes a pessoa obediente não. A pessoa, quando ela é obediente, ela já pode até ouvir a segunda voz aí, ou seja lá o que for, né? Falando, ah, não, vai lá e faz. Então, quando ela é desobediente e ela, né, ou como se diz, ela às vezes aceita ali o controle, até mesmo gosta de ser controlado ou manipulado, né, como se diz assim. Então, ela vai lá e não se importa, simplesmente ela vai lá e faz o que ela tem de fazer ali. Então, assim, existe muita diferença, né, entre a palavra controle, né, e a palavra comando. Quando Deus criou a terra, a terra foi criada sobre o comando dele. Ele deu o comando, né? A palavra comando aí foi quando Deus criou a terra. Tudo ele falou, né? A terra era sem forma e vazia. E ele disse: haja luz, houve luz. E assim sucessivamente. A palavra aí é citada várias vezes, dizendo, né? Haja luz, houve luz. E aí, tudo que Deus criou foi assim, baseado nisso. E chamou Deus, né? Deus chamava, ou Deus disse, ou disse Deus. Então a terra foi criada dessa forma, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês no capítulo de João 8, versículo 36, né? Que a palavra do Senhor diz assim, ó: se o Pai, né? Se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres, tá? Que Deus abençoe, né? E verdadeiramente sereis livre. Ai, ai.